Atenção, fiel! Você sabia que o Corinthians pode ter duas armas secretas no jogo contra o Racing? Hugo Souza e Igor Coronado estão de volta aos treinos com bola e podem ser as novidades que o Timão precisava para garantir a classificação na Sul-Americana. Mas calma lá, tem muito mais coisa rolando nos bastidores do Parque São Jorge. Quer saber tudo sobre essa reapresentação bombástica? Então dá o play e não sai daqui. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Fiel torcedor, antes de entrarmos nas novidades dessa segunda-feira, vamos relembrar o cenário atual do Corinthians. O Timão está em um momento crucial da temporada, especialmente na Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, o adversário será o Racing, time tradicional do Uruguai, mas que não vai facilitar nossa vida. Você lembra como foi a última vez que o Corinthians enfrentou um time uruguaio em competições internacionais? Deixe sua resposta nos comentários. Mas, além do jogo, o clima no CT Joaquim Grava está tenso. A diretoria ainda espera uma resposta oficial de Tite para assumir o comando técnico. Enquanto isso, Orlando Ribeiro segue à frente do time interinamente. Será que ele vai dar conta do recado? Ou será que essas duas novidades podem mudar o rumo do Corinthians? Agora vamos falar das estrelas do dia: Hugo Souza e Igor Coronado. Primeiro, o goleiro Hugo Souza. Ele ficou fora de combate por causa de uma lesão no reto femoral da coxa direita. Desde a final do Paulistão, o nosso arqueiro estava na fisioterapia se recuperando. Mas agora, finalmente, ele voltou aos trabalhos. Com bola. Imagina o impacto que um goleiro seguro pode fazer nesse jogo contra o Racing. Será que ele pode ser a solução para os problemas defensivos do Timão? Você prefere ver Hugo Souza como titular? Deixe sua opinião nos comentários. E tem mais. O meia Igor Coronado também retornou. Ele estava afastado desde a partida, contra o Vasco, na segunda rodada do Brasileirão, por causa de um trauma no ombro esquerdo. Coronado é aquele jogador que dá criatividade ao meio-campo, algo que o Corinthians sentiu falta nos últimos jogos. Será que ele pode ser o homem-chave para desbloquear a defesa do Racing? Os treinos desta segunda-feira foram intensos, com foco total na posse de bola e na movimentação ofensiva. No fim, teve até um mini-jogo com campo reduzido. E aí, fiel, quer saber quem se destacou? Foi justamente Igor Coronado, mostrando personalidade e técnica. Parece que ele está pronto para entrar em campo já na quinta-feira. Mas aqui vem uma curiosidade. Você sabia que Orlando Ribeiro costuma fazer mudanças táticas sempre que tem jogadores retornando de lesão? Ele gosta de adaptar o time para aproveitar ao máximo o potencial de cada atleta. Será que ele vai escalar Coronado como titular contra o Racing? Ou vai preferir mantê-lo no banco, como uma carta na manga? Se fosse você, fiel, como escalaria o Corinthians para esse jogo? Comente abaixo com sua escalação ideal. Antes de encerrar, vamos falar de alguns bastidores que pouca gente sabe. Durante os treinos, houve um clima de descontração entre os jogadores, com muitas brincadeiras. Parece que o elenco está motivado para enfrentar o Racing do Uruguai, e aqui vai uma curiosidade que vai te deixar de queixo caído. Você sabia que o Corinthians nunca perdeu para times uruguaios em casa? Isso mesmo, o retrospecto é impecável. Será que essa invencibilidade vai continuar? Fiel torcedor, chegamos ao fim deste vídeo cheio de informações exclusivas. Hugo Souza e Igor Coronado estão de volta, e o Corinthians pode ter duas armas secretas para garantir a classificação na Sul-Americana. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esses dois jogadores podem ser decisivos no jogo contra o Racing? E claro, quem deve ser o próximo técnico do Corinthians? Tite ou outro nome? Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Timão. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus amigos corintianos para que eles também fiquem por dentro de tudo que rola no Parque São Jorge. Que baita notícia para o time do Corinthians, não é verdade, fiel? Hugo Souza, principalmente o Hugo Souza, retornando nos treinamentos com bola. Muito bom ver o Hugo Souza novamente ali defendendo o gol do Corinthians. Nada contra o Matheus Donelli, mas a gente viu que não deu certo. Não teve como dar certo. O Matheus Donelli, infelizmente, não vai se firmar no Corinthians. É a minha opinião.
eu não tenho nada contra o jovem garoto Matheus Dunelli, porque é um jovem garoto ainda, tem um futuro brilhante pela frente, mas não está pronto por enquanto para ser titular, né, galera, do time do Corinthians. A gente percebeu aí a falta que o Hugo Souza fez para o Corinthians. O Corinthians sofreu realmente 3 gols assim que eu acho que o Hugo Souza poderia ter catado aquelas bolas que o Corinthians acabou tomando gol. 2 gols contra o Palmeiras e contra o Fluminense também, né? O que aconteceu? O Hugo Souza, se tivesse no gol, cara, eu tenho certeza absoluta que ele ia defender, não digo todas as bolas, mas pelo menos ali 2 ou 3 ele poderia ter evitado o Palmeiras e o próprio Fluminense de ter feito aqueles gols, né? O Corinthians perdeu 2 jogos importantes no Brasileiro, né? Infelizmente, acabou perdendo de 2-0, você lembra muito bem, né? Pro Palmeiras, e 2-0 pro Fluminense. Então, assim, o Corinthians sofreu muito, né? No jogo contra o Fluminense, contra o Palmeiras, sem criação nenhuma, né? A gente sabe que o Romero não é um jogador criativo, o Romero é mais raça, correria, marcação, né? Ele faz alguns gols também, né? Ajuda bastante o Corinthians, mas não tinha ninguém criando. O Garro saiu e a gente sentiu uma falta muito grande de ter um armador no Corinthians. O Memphis Depay até voltava algumas vezes para poder ajudar ali na criação, mas a gente sabe que o lugar do Memphis Depay, né, é dentro da área, assim como o do Yuri Alberto também. E o Romero, ele é um jogador mais pelos lados, mais de marcação. Não tinha criação. Então a volta do Igor Coronado, pelo menos, vai fazer com que o Corinthians venha ter mais criação, né? A gente sabe que o Igor Coronado, muita gente está muito braba com o Igor Coronado, né? Muito torcedor aí, jornalista, comentarista, tá chateado com o Igor Coronado, né? Mas aí, segundo essas informações, ele também já voltou no treinamento. Não é certeza que o Igor Coronado retorna contra o Racing do Uruguai, não é certeza, né? A gente não tem uma confirmação do Igor Coronado, mas o Hugo Souza muito provavelmente já vai retornar contra o Racing do Uruguai. Com o Tite ou sem o Tite? Com Dorival ou sem Dorival? Com Luiz Castro ou sem Luiz Castro, né, galera? Porque até agora o Corinthians não anunciou oficialmente o seu treinador. Precisa urgentemente nessa terça-feira já anunciar, cara. Não tem essa de ficar enrolando. Ó, por exemplo, o Grêmio. O Grêmio já anunciou o seu novo técnico, né? De boa sorte pro Grêmio, né? O Mano Menezes é o novo treinador do Grêmio. Boa sorte pro Grêmio, boa sorte pro Mano Menezes, né? E já anunciou. E o Corinthians até agora não anunciou o seu treinador, né? Por enquanto, até o fim desse vídeo, não foi anunciado. De repente, assim que você está assistindo esse vídeo, já está anunciado o treinador, mas por enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, ele não foi anunciado nenhum treinador no time do Corinthians. Então o Corinthians precisa de um treinador, precisa que essas peças aí que estavam faltando voltem para recompor, né? O Igor Coronado é importante no time, muita gente está com bronca dele, né? Eu mesmo nesse canal já critiquei também ele, com bronca dele, porque, né, é um jogador que está passando por muitos problemas físicos, né, cara? Não conseguiu ainda se adaptar no futebol brasileiro, que o futebol da Arábia é totalmente diferente do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro é mais pegado, né? Então o Coronado está sofrendo muito com isso. E a notícia maravilhosa, então, aí, na minha opinião, uma notícia boa, né? Porque o corintiano já tá cansado de ouvir notícia ruim do Corinthians, né, cara? Nós corintianos aí, galera, não queremos mais ficar ouvindo notícia ruim do Corinthians, não. E a volta do Hugo Souza e do Igor Coronado é uma notícia boa, né? Vamos ver se o Coronado volta já contra o Racing ou contra o Flamengo. Até o próprio Hugo Souza, de repente, pode ser preservado, né? Mas eu acho que o Corinthians não pode mais voltar com o Matheus Dunelli, cara. Pelo amor de Deus, mano. Não dá pra voltar mais com o Matheus Dunelli, com todo respeito, voltando a dizer aqui, ao profissional, atleta, né? Profissional do time do Corinthians e tal. Mas não dá, cara. O Hugo Souza tem que voltar urgentemente. Então, a gente já tem a certeza que o Hugo Souza, bem provável que já vai voltar
contra o Racing do Uruguai. Já o Coronado a gente não tem aquela certeza ainda, mas logo logo a gente vai ter essa certeza também. Então tá aí, galera, grande notícia, ótima notícia, retorno de jogadores importantes no time do Corinthians. Deixa aqui o seu comentário, a sua opinião sobre isso. Você coloque aqui no comentário a sua opinião. É bom que você opine também, fale também, engaje também, para que o Corinthians venha cada vez mais crescer no Campeonato Brasileiro e quem sabe beliscar uma classificação na Sul-Americana, né? Obrigado a todos que acompanhou esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha para apoiar o nosso conteúdo. Ative o sininho também, toda vez que chegar uma notícia ou curiosidade nova do Corinthians, você já venha ser notificado pelo YouTube. Boa notícia pro Coringão, né? E até o próximo vídeo, galera. É Corinthians!